Cadê o sorriso? Cadê a animação? Boa noite, irmão. Boa noite, isso aí. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os amados e queridos irmãos em Cristo. Pega a sua Bíblia e abra no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Obrigado, meu Deus. Trouxe logo um barril logo. Jonas, capítulo 1. O livro de Jonas é uma história sobre a misericórdia e o amor de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. 7. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é tua, e de onde vens, qual a tua terra, e de que povo tu és? 9. E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seco. 10. Então os homens se encheram de grande temor e lhes disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. 12. E ele lhes disse: levanta-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. 15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas de um peixe. Senhor Deus, acabamos de ler a tua palavra, trata conosco, fala ao nosso coração, abençoa a nossa vida, nos dê uma interpretação correta desse texto. É isso que nós pedimos, te agradecemos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos queridos,
Como eu falei, o tema dessa mensagem é a história sobre a misericórdia e o amor de Deus. Muitos consideram o livro de Jonas como se fosse uma alegoria, né, uma linguagem figurada, e que os personagens e os acontecimentos são simbólicos, são alegóricos. Outros interpretam afirmando a veracidade, a natureza histórica. Dizem que esse acontecimento se deu antes do povo ir para o exílio, a escravidão. O autor do livro de Jonas é desconhecido, né? Ninguém sabe quem escreveu este livro. Mas Jonas foi o mais estranho dos profetas, apesar de ser bem sucedido. Embora ele fez de tudo para que a sua missão fracassasse. O importante nesse livro não é Jonas, não é o peixe, não é a tempestade, e sim Deus e a sua bondade e misericórdia. A Síria, como sua capital Nínive, onde Jonas tinha que pregar, era um povo conquistador e muito cruéis. Torturavam seus prisioneiros até a morte. Eles eram tão temidos que certas cidades, quando viam eles chegando para invadir, eles cometiam suicídios coletivos para não irem para as mãos brutais dos assírios. Jonas é chamado para ser missionário entre os gentios, uma nação com sua religião pagã, que mereciam condenação e não salvação, mas o propósito do livro é mostrar que Deus ama as nações e que a sua salvação é para todos os povos. Deus intervém na história e ninguém pode impedir. Imagine você ser preparado como missionário para ir para uma nação dessa. Hoje em dia seria por lá, no meio do islamismo, né? Imagine Deus te preparando. Fala, meu servo, vai lá pregar a minha mensagem naquela. Mas Senhor, aquela nação é muito cruel, aquela nação não merece salvação, aquela nação merece condenação. O Senhor, o que o Senhor está fazendo comigo? Não dá, a fama deles é terrível, meu Deus, o que eu vou fazer naquela nação? E além do mais, eles não merecem salvação, eles merecem condenação. Jonas, segundo o livro, ele recusou a ser missionário por causa de seus preconceitos religiosos e nacionalistas. Jonas era um teólogo, porque ele diz, eu sou hebreu, temo o Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra. Está no versículo 9. Ele crê na soberania de Deus, mas não lhe obedece e desafia Deus. Ele crê, mas não pratica. Ele tem ensinamento na cabeça, mas sua conduta é de um herege. Ele vai fazer a obra do Senhor com motivação errada. E ele espera a condenação e não a salvação dos seus ouvintes. Jonas preferia morrer ao invés de ver seus inimigos salvos. Aliás, se a gente perceber no texto, eu acho que, não sei se os irmãos concordam, pode até discordar, não tem problema, mas eu acredito que Jonas tentou um suicídio, né? E joga no mar. Não é? Até porque ele não estava na mente dele que o Deus havia preparado lá um bichão para engolir ele. Aquela baleona. Ele falou, não, o problema sou eu. Eu sei que vocês estão aí orando, todo mundo orando, o problema sou eu que estou fugindo. Então faz o seguinte, me joga no mar. E um mar revolto daquela forma, quem seria Jonas para sobreviver, se não fosse
a intervenção, a misericórdia, a bondade, o amor, né? O controle, o propósito pelo qual Deus tinha para com a vida de Jonas. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que o trouxe aqui, mas uma coisa eu posso te afirmar, que Deus jamais esquece a gente nas lutas, nos problemas, nas dificuldades. Ele está conosco, seja para enviar um peixe para engolir a gente, seja para, no caso de Davi, te dar uma pedrinha para você matar o gigante, seja na fornalha ardente, que ele vai transformar aquela fornalha ardente num frigorífico, mas ele cuida da gente, ele não te abandona. Deveria simplesmente abandonar Jonas, porque ele não queria ser nada, ele desrespeitou o próprio Deus. Deus, você não quer nada, então vai. Aliás, deixa eu dizer, às vezes, quando a gente quer fugir de Deus, Deus manda tempestade. Cuidado. Se você estiver querendo não estar na presença de Deus, não orar, não buscar o Senhor, cuidado com as tempestades. Mas vamos lá, voltamos aqui ao raciocínio, não é? Jonas, ele procurou, ele preferiu morrer, como eu falei, ao invés de ver seus inimigos salvos. Jonas é convocado por Deus para uma missão singular. Claro que Nínive seria o último lugar do mundo aonde Jonas gostaria de ir como missionário transcultural. Nínive era uma cidade terrível, meus irmãos. Vou dar aqui só os irmãos não precisam ir, eu vou ler para os irmãos. Naum, capítulo 3, versículo de 1 a 4, ele diz o que é Nínive. Olha só, ele coloca, Naum falando, o profeta, peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é um Deus zeloso que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor, perdão, irmão, não é o capítulo 1, não, é o capítulo 3, versículos de 1 a 4. Vou ler de novo. Capítulo 3 de Naum, versículo de 1 a 4. Ai da cidade ensanguentada, olha só que Deus está falando de Nínive. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo, estrépito de açoite, e o estrondo do ruído das rodas e dos cavalos, tropelam os carros, vão saltando. O cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampagueante, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim. Os defuntos tropeçarão nos seus corpos, por causa da multidão dos pecados, da muito graciosa meretriz das mestres das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Esse é o retrato da cidade do qual Jonas teria que pregar a palavra, Jonas teria que ser um missionário. Era uma cidade terrível, cruel, um povo obstinado, um povo violento, povo que odiava, o ódio estava no coração deles, pessoas eram mortas. Aí no versículo 3, não é? Voltamos aqui para Jonas, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis.
Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então Jonas, na linguagem assim bem que os irmãos possam entender, o Jonas meteu o pé, fugiu, vazou. Não vou não. Encontrou um navio lá que ia para um lugar deserto. Ele foge da presença do Senhor. Irmãos, é possível fugir da presença de Deus? Diga-me, sim ou não? Não. Tem como fugir de Deus? Sim ou não? Mas está um não tão bravo, não. É possível fugir da presença de Deus? Não. Se tiver alguém dormindo, cochilando do seu lado, dá uma catucada aí, dá uma cotovelada santa assim, ó. Acorda, irmão. Jonas foge para Tarsis. Tarsis ficava no fim do mundo, ficava a sudoeste da Espanha. A viagem de Jonas levaria 1 ano, meus irmãos, 1 ano naquele navio. Jonas pensou que não seria mais incomodado. Pensou que seria mais incomodado. E ele conhecia o Salmo 139, né? Tu me olhaste, tu me sondaste. Quando eu estava lá sendo gerado na minha mãe, se eu vou para o Hades, lá está. Se eu vou para o fundo do abismo, o Senhor está lá. Ele conhecia o Salmo 139. Você conhece o Salmo 139? Leia em casa, por favor. Conheça o Salmo 139. Quem já leu o Salmo 139 aqui, diga amém. Amém. Que amém fraco. Minha esposa já leu. Se ela não leu, eu vou ler para ela logo mais. O Criador é soberano sobre todos, meus irmãos. Ninguém consegue fugir da presença de Deus. Jonas pensou que poderia fazer isso. Deus enviou uma tempestade. Olha só. Deus enviou uma tempestade não para destruir Jonas, mas que ele volte para o caminho certo. Como eu falei, às vezes Deus envia tempestade em nossas vidas para que possamos refletir e nos corrigir. Se você tentar fugir de Deus, cuidado com as tempestades. Deus apresentou Jonas ao marinheiro pagão, e eles lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Então é você o causador dessa tempestade? Sim, sou eu. Me lança no mar. Jonas, um profeta missionário disposto a morrer, mas não muda suas atitudes. Jonas desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Olha só, Jonas, como eu falei, ele preferia morrer do que ir cumprir a missão. Se Deus tem uma missão para você, Ele não vai desistir de você. Não adianta você tentar desistir, não adianta você ir para onde você quiser ir. Deus não desiste da gente. Ele vai ao nosso encalço e nos busca e nos coloca na posição. Fala, é essa posição que eu quero você. E enquanto Ele não fazer isso, toma pancada, toma luta, toma dificuldade, toma problema, até que você, orando ao Senhor, sabe, recobra os seus juízos cristãos e se apresenta, fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Jonas é lançado no mar, mas Deus deixa um grande peixe de prontidão. O grande peixe não é uma lenda, não é uma história fictícia, meus irmãos. Isso aqui é realidade, uma história literal.
Jesus referiu-se a Jonas no ventre do peixe, lembra? Se fosse uma história fictícia, Jesus não estaria citando essa história lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 40. O grande peixe não engoliu Jonas por acaso, nem o digeriu, pois o grande peixe estava sob a orientação do seu Criador. Porque se um grande peixe engole você, se morre lá dentro. O suco gástrico do metabolismo do grande peixe vai te botar, não é? Todo machucado lá, você. Não é assim, quando a gente engole a comida, o suco gástrico nosso destrói a comida toda, e aquela que não presta, a gente vomita, vai embora. Por isso que Jesus falou, não é o que entra, não é? O que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra e vai embora, sai, mas o que contamina o homem é o que sai. É o seu interior, é o subjetivismo, é a sua maneira de olhar para a cruz e ver como você está andando, é a sua responsabilidade diante da sã doutrina, daquilo que Deus tem tratado com você. O peixe era um instrumento de Deus para livrar o profeta da morte, pois ele teria que cumprir sua missão. Estão entendendo, meus irmãos? Estão entendendo? Dá licença aqui. Deixaram um barril d'água aqui para mim. A minha pastora Geraldina, gente da mais alta qualidade. E rapaz, isso aqui vai ir para o YouTube, aqui vai sair aqui essa brincadeira aqui, né? Tem que ser mais sério, né? Meus irmãos, o grito de angústia sempre encontra Deus. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Isso ele vai falar no capítulo 2. No versículo 2, veja aí, ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei e Tu ouviste a minha voz. Ele orou, buscou socorro naquele que tem poder e autoridade do céu e na terra. A oração muda as circunstâncias. Fica um alerta para nós. Não existe nada mais perigoso na nossa vida quando Deus nos entrega a nós mesmos. O teólogo Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: o pedágio mais caro que o pecado cobra dos homens, o que ele deseja, ele diz, o pedágio mais caro que o pecado cobra é dar ao homem o que ele deseja. Jonas percebeu a tragédia de ser lançado fora da presença de Deus, a trajetória da pessoa que foge de Deus. Jonas desceu de Jope para o navio, desceu do navio para o porão, do porão desceu para o mar, do mar desceu para o ventre do grande peixe, e do ventre do grande peixe ele sai de uma sepultura, porque ele poderia morrer dentro daquele grande peixe, não é? Se Deus não tivesse outro plano para ele, pois suas chances de sobrevivência seriam nulas. Mas o propósito daquele grande peixe era Deus que estava comandando ele, era o Criador. É a coisa mais fantástica. Vocês, irmãos, já viram assim uma baleia bem de pertinho? Às vezes, quando a gente ia pescar lá em Arraial do Cabo, e o barco passava perto daquele baleão assim grandão, aquele bicho subindo, esguichando água. É fantástico. Você vê com seus próprios olhos que toneladas de um animal com um peso de toneladas subir no alto, cair no mar,
é fantástico. Ainda bem que ele não bateu no barco que a gente estava pescando, senão seria um desastre. O ventre do peixe, meus irmãos, estava lá, Jonas lá, né? Ele orou ao Senhor, e o Senhor então deu a ele a bênção de vomitar ele vomitá-lo numa praia aonde Deus estaria colocando o seu plano para funcionar. Nada pode frustrar os planos de Deus. A graça de Deus é maior que o pecado humano. O pecado dos ninivitas estavam patentes aos olhos de Deus. Os ninivitas estavam debaixo da ira de Deus por causa da sua violência e crueldade. Os pecados deles estavam no limite diante de Deus, mas houve perdão. Quando o povo se humilha, a graça prevalece. A graça prevaleceu sobre sua ira. O castigo suspenso é a misericórdia. A misericórdia de Deus foi oferecida àquele povo. Jonas pregou uma mensagem de condenação e esperava que ela se cumprisse, que o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra pudesse destruir também Nínive. A Nínive idolatra. Porém, o amor de Deus é incondicional, irmão. A causa do amor de Deus não está em nós, mas em Deus. Deus demonstrou compaixão pelaquela cidade. Nínive havia sido fundada por Nimrod, está lá em Gênesis 10, 8 a 10, bisneto de Noé. Suas raízes estavam plantadas no solo de uma família importante. A mensagem de Deus é poderosa, ela produz fruto, mesmo quando pecadores são os mais pervertidos e quando os pecadores estão desmotivados. Houve um arrependimento sincero entre os ninivitas. Isso está lá no capítulo 3, versículo 5, veja aí. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A grande maioria dos ninivitas se arrependeram, desde o rei até as crianças. Toda a prepotência, a arrogância acabaram, e eles se prostraram, se humilharam diante de Deus. O próprio rei trocou os seus mantos reais por um pano de saco e se assentou no chão em meio ao pó e à cinza. Houve abandono das práticas pecaminosas. Está lá no versículo 8, capítulo 3, diz aí, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então, as práticas abomináveis que provocavam a ira de Deus foram abandonadas. Onde chega o choro pelo pecado, ouves a canção da salvação. O arrependimento vindo de Deus traz tristeza. Essa tristeza produz vida e não morte. Estão entendendo, meus irmãos? Que até a tristeza, até o arrependimento verdadeiro é dado por Deus para o homem ser salvo. Que a fé é Deus que dá, é uma fé salvadora. E quantas vezes a gente fez coisa errada na vida? Eu fiz muita coisa errada, me arrependia, chorava, mas depois estava fazendo a mesma coisa. Mas quando esse arrependimento vem do alto, é um arrependimento para ficar, é para mudar valores, é para não mais viver na prática do pecado, é para ser responsável com a sua vida, com a nossa vida cristã. É agora mudar de atitudes, mudar de pensamentos, mudar a nossa vida
porque quem está mudando é a presença de Deus, é a natureza divina sendo implantada em nós, é a salvação, o novo nascimento vindo de Deus, para que aquele homem que não valia nada, agora é um homem íntegro, correto, verdadeiro. Aquele chefe de família que chegava em casa embriagado, batia na mulher, passa a ser agora um chefe de família, um homem responsável, para dar um bom exemplo para a sua família, não mais vivendo para agredir ou para dar mau testemunho, mas a mudança vem. É isso que aconteceu com aquela grande cidade, uma mudança vinda de Deus. E olha que Jonas foi lá para pregar uma mensagem, né, para condenar, e Deus salva. O pregador que pregou uma mensagem tão pequenininha que Deus fez uma grande mudança, uma grande história na vida daquele povo. A gente aprende no livro de Jonas que não temos como entender, muitas vezes, os caminhos de Deus. Os israelitas ficaram intrigados com o sofrimento do justo, não é? Na história de Jonas, a questão se inverteu. O livro de Jonas mostra o direito de Deus de não se irar ou tardio em irar-se. Sua justiça não é negada pela pregação da graça. Deus tem total liberdade de agir, porém, no final, seu castigo justo será executado. E eu quero partir para as considerações finais. De tudo que eu tentei falar, os irmãos carinhosamente estão atentos, prestando atenção, eu quero colocar 4 aplicações aqui de tudo que nós falamos. Primeiro é que Deus é misericordioso e sua graça vai aos maiores pecadores. Haja vista o ladrão na cruz, né? Aquele delinquente que devia ter matado pessoas, que fez um monte de coisa errada. Hoje estarás comigo no paraíso. Segundo, a aplicação que a gente aprende aqui nesse livro é: não tem como fugir da presença de Deus. Não tente isso. Não pense que Deus não está vendo. Seja responsável com a sua vida cristã. Não fique flertando com o pecado. Não fique dando força à tentação. Não fique... Corta-se o mal pela raiz. É isso que Deus quer de cada um de nós. Não tente fugir de Deus. Terceiro, nada, nem ninguém, nem demônio, nem inferno, nem a pessoa mais perversa desse mundo pode frustrar os planos de Deus. Deus é soberano sobre todos, sobre tudo. Todo ser humano, toda mente pensativa de bilhões de pessoas pelo mundo afora é passivo do controle de Deus. Deus age através de todas as mentes, emoções, sentimentos de todo ser humano. Ninguém se esconde de Deus e ninguém pode frustrar os planos de Deus. E quarto, por último, para terminar, Deus estará contigo no seu sofrimento, te livrando e te amando e guardando você com todo carinho. Deus estará no mar encapelado, nas tempestades, nos sofrimentos, nas tristezas. Deus estará presente. Deus jamais, sob hipótese alguma, nos abandonará. Deus nunca vai deixar você sozinho. Deus nunca vai entregar você a você mesmo, porque isso seria loucura.
seria doideira, ninguém suportaria. Mas Ele tem cuidado das suas ovelhas, Ele tem cuidado de nós, Ele vai cuidar de você em toda a sua caminhada, não importa a sua situação. Deus te ama profundamente, a ponto de Ele enviar o seu único filho a morrer por nós, pessoas que não mereciam, a morrer por inimigos, enfrentar pessoas que Ele fez, enfrentar pessoas colocando coroa de espinho na sua cabeça, enfiando lança nele, criaturas feitas por Ele, Ele enfrentando toda aquela situação, por amor, por misericórdia, para nos liberar o perdão, para escrever o nosso nome no livro da vida, para dizer para a gente o que eu vou dizer para vocês agora: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa para a gente.